Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Cinemateca, edição EG. Esse programa é fruto da parceria entre a Demar Sagres TV e o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. E hoje nós temos 4 filmes incríveis selecionados por Thales Lauro, que falam sobre origens e identidades múltiplas. O primeiro deles é Sica, um documentário intimista que fala da vinda de Oceane de Benim para Goiânia. E em seguida, vemos o filme Acaso se Arrependa, que através de uma carta conta a história de quem teve que deixar o lar para construir uma nova vida. Já em De A a Zenilda, conhecemos a trajetória de Zenilda, que construiu uma biblioteca comunitária para dar novas oportunidades a crianças e jovens. E por fim, em Partes de Mim que Esqueci, vamos assistir um pouco da história de Emília e a força que o amor pelas filhas, mas principalmente o amor por si mesma, trouxeram para a sua vida. Já deu para perceber que vamos conhecer histórias muito emocionantes no episódio de hoje. E para começar, que tal saber um pouco mais sobre o filme Sica? É uma menina que descobriu um outro lado, uma outra perspectiva, outras histórias que já existe antes de ela nascer, e ela viveu essas histórias também. Ela está contando para qualquer tipo de pessoa entender, aprender coisas e se transformar também. Não é só para assistir esse filme e sair esquecendo, é para ficar na cabeça, pensando, refletindo sobre isso, de como cada um olha um outro. Kubameno akudo glagla simarando ayame vodun disori vodun azilivi vodun bateri aziliwobonu onohianu. Ẹni tó ní sùúrù kì í ṣe èèyàn kékeré. Bó wá kanlẹ̀ ó sì máa gòkè. Bó bá ṣe ohun tó fẹ́ wọ́n máa kẹ̀yìn sí ẹ. Bó bá ṣe tiẹ̀ ó máa jẹ́rìí fún ẹ. Yummy. It's been ages, really, since we last spoke, and I have missed you both so terribly, you and your daughter. Since arriving in Brazil, I have been hit with a barrage of new sights and sounds. Everything is just so different. To be honest, with the pandemic situation, I was tempted to go back. When I left the airport for home, I felt lost, disoriented, because Goiânia felt remarkably like Godumé-Calavi. Quand je sors des cours, je me sens parfois comme un zombie.
Je n'ai aucune envie de parler à qui que ce soit. Mon cerveau surchauffe à cause de la langue. Olorimi, que saudade! Você foi tão desejada por minha filha e seu marido, sabia? Uma luz para nossa árvore genealógica. Você abriu o caminho para os seus 2 irmãos. Ibukun, uma alma pura, diretamente dos céus. Eu sempre soube que você iria explorar o mundo, descobrir culturas e costumes diferentes dos nossos. Mas eu sei que, por causa da saudade e dos seus desafios, alguns dias são menos alegres que outros. Ainda assim, não carregue ideias limitantes e palavras reducionistas. Dessas experiências, retenha somente o que vale a pena e siga sua vida. Olorimi, você tem todo o meu carinho. Lembre, as pessoas rejeitam nos outros o que ainda carregam dentro de si. Então, seja fiel a você mesma e nunca deixe ninguém pisar em você. So, people think we live in trees. People think that Africa is just lions and savannas. No. They need to come and visit us. Come and see. Visit one of the 54 countries on the continent. Because Africa is a continent. Grama wetu ijomi. Atwa beopo ni filebo mi juran du zanzan dudu. Wanawe ni ofine wanawe je hukame mi. Azu milo ngulu asinu konkwa. Beje hukame mi bon. Ekpata mi kwa. Oyin te ponje tonji ya. We boyin de odimbi mi. Bueno, fine bodo hukaka. Eto yi. Mola fio no wasodi o ma okeletu. Bodo hukaka le do hufo. Ela yi mu ko bole wa pom. Ni wa pom yo. Ni mantero te tonji ko e pom fo. E wa e jo wa feso kwa. Tama. La feso bora je que yi ku finu. Mais tu vois, vu que je n'ai pas grandi ici, j'apprends encore à discerner certains propos et certains actes. Grama tu awede no eno pachami le you linta me bon kaka monte kambe ndilo kabini ya zomeo eno pinta no ye pasa tu no ya zomeo no blo histoire ko géographie ko nteno kambe ndilo kabi elo leo yitu no wa ya. Lo fio yedo walo supo di mingondom. Ni nando ndudu sin kote ama. Le non lo ama mingondo mi onza mi vovo. Mi non du fevi. Gali eba. Nunele non blo nunele bilofi. Il vodo huile lo fi le non lo festival mondon le ama. Boy non lo gele de naton. Ni me ayon legon.
ẹyẹ tí yóò ṣe bí olówùúrọ̀ kò tí ì sí lóko. kì í ṣe tẹnu. láyé bí o. kì í ṣe tẹnu. ẹyẹ tí yóò ṣe bí olówùúrọ̀ kò tí ì sí lóko. ẹyẹ wẹ́wẹ́ dorí kodò. ẹni pa mí. ẹyẹ wẹ́wẹ́ dorí kodò. ẹni pa mí. wọ́n sọ pa wọn lólòdù. ìgídà. wọ́n sọ pa wọn lólòdù. ìgídà. ológìní fẹ́ ṣe bí ẹkùn. kò lè ṣe. ológìní fẹ́ ṣe bí ẹkùn. kò lè ṣe. omi wẹ́wẹ́ bá fojú kan sa. àdìtọ́. omi wẹ́wẹ́ bá fojú kan sa. àdìtọ́. orin tó wù wò bí irin láyé ń bí. orin tó wù wò bí irin èyí tó ń bẹ nílẹ̀ fún wa. mọ́tò wa kó yọyọ lọ́dún kan kò lè kó tán. irọ́ funfun ọ̀rọ̀ tí ó lè ṣe èkúté ń wá kòtò dérí ó ṣubú sí. irọ́ funfun ọ̀rọ̀ tí ó lè ṣe. Ṣàkì ń ṣe bí ọ̀rá. ẹ wá gbọ́. Ṣàkì ń ṣe bí ọ̀rá o. ẹ wá gbọ́. Egungun ń ṣe bí ẹran. òwe ni. Egungun ń ṣe bí ẹran. òwe ni. ẹni tí ò ní ilé tó máa sùn. láàyè. ẹni tí ò ní ilé tó máa sùn. láàyè. tó ń pẹ̀gàn ó ní pẹ̀tẹ́ẹ̀sì. ṣé ẹ gbọ́. pẹ̀gàn ó ní pẹ̀tẹ́ẹ̀sì. ṣé ẹ gbọ́. ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. ojú wọn ni wọ́n ṣe bí wa. ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn ẹnu wọn ló pín sí o. However, African culture is very well known here, and there are enough similarities with our culture. A legacy of slavery. Quelle allégresse de vivre ce moment avec toi, aux yeux du monde des vivants et celui des morts, qui restera une empreinte éternelle. La princesse d'hier, fière et consciente de ses origines, de sa couronne, héritage de ses lignes ancestrales, dont tu es aussi la reine. You'll see there is so much that we don't understand. Baby, say me no more. And the only thing we know is things don't always go the way we planned. Ayana wana to me susulo. When it seems all your dreams come undone, I can't be gone. We are more than we are. We are one. We are one.
filme lindo! Os questionamentos que a Oceane traz nessa obra, sem dúvida, ecoam na nossa mente. E é muito interessante ver obras que nos estimulem a refletir sobre o nosso próprio comportamento e o que aplicamos na sociedade. E depois de uma obra tão intensa, vamos para um rápido intervalo? Mas não sai daí porque voltamos já com Cinemateca UEG. Estamos de volta com a Cinemateca edição UEG. No último bloco, conhecemos um pouco mais da trajetória de Oceane e os desafios de sair de seu país e mudar para o Brasil. Agora, a gente continua a falar sobre os desafios da migração, com o filme Acaso se Arrependa. Deve ser difícil deixar seu lugar de origem. Se despedir de seus pais, amigos, primos, hábitos, costumes. Percebi que não estava enganado quanto a isso quando encontrei uma carta, entre muitas, que minha mãe enviou para meu pai quando foi visitar meus avós em Fortaleza. Nessa carta, especificadamente nessa carta, ficou ainda mais evidente quanto era difícil para ela ter que lidar com a ideia de voltar. Mas que a saudade que ela sentia do meu pai evidenciava que ela também não seria capaz de ficar. Fortaleza, 14 de maio de 97. Edilson, meu amor, todos os dias, todas as horas e todos os minutos eu penso em você. Mas como você sabe, tem dia que a gente tá com mais saudade, não é? E hoje me bateu essa grande saudade. Que se eu encontrasse você, eu ficava o dia todo abraçado beijando você. Meu amor, se eu for te ofender, te magoar, se você vai ficar triste, eu já vou lhe pedir 1000 desculpas. Mas eu só vou embora, porque eu tenho você aí. É claro que você é o grande motivo para eu voltar, pois as 3 pessoas que eu amo estão aqui. E eu amo você, que está aí. Eu sei que você me entende. Meu amor, infelizmente fica um pouco contramão. Se eu venho, você fica. Se você vem, sua mãe fica. Mas tudo bem, parece que tá passando tão rápido esse mês. Você sabe que eu te amo. Eu quero ir pra sua casa logo. Mas vou deixar meus pés aqui. Você sabe, não é? Ela terminava com essa afirmação em tom de pergunta em quase todas as cartas. Inclusive na de 2001, a última de que tenho registro. Era quase como uma forma de pedir, gentilmente, que meu pai se colocasse no lugar dela, a fim de que a entendesse. Um dilema de ambos os lados. Se eu venho, você fica. Se você vem, sua mãe fica. Alguém teve que abrir mão. Esse alguém foi minha mãe. Será que meu pai sabia da importância de tudo que aquele lugar representava para ela? Ou melhor, ainda representa? Não o culpo. Eu também demorei a perceber. Talvez meu sinal tenha sido quando eu ouvi que até mesmo seu sotaque ficava mais evidente quando ela voltava para lá. Olhando hoje, não sei dizer se morar aqui e construir uma vida ao lado do meu pai foi a decisão mais bonita ou a mais insana que ela já tomou. Talvez seja as duas coisas. Só sei que eu não seria capaz de renunciar à sensação insubstituível de pertencimento. Nem mesmo em nome do amor mais lindo que eu já conheci. Mas ela foi. E se tivesse sido algo diferente disso, esse filme não existiria. Nem sua vida estrangeira. Tampouco eu. Mas quero que ela saiba que acredito que todos têm o direito de manter seu coração por inteiro. E que eu faria de tudo para integrar, de maneira definitiva, a outra metade que ela deixou em Fortaleza por amor ao meu pai. E para além disso, não a culparia se soubesse que lá no fundo, ainda que muito pouco, ela se arrependa. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso.
Que carta emocionante! E, gente, eu tive a oportunidade de conversar com a Giovana Alves, que dirigiu esse filme, para contar um pouco de como foi a produção do documentário, feito a partir de fotografias. Eu nunca tinha feito algo parecido, né? Surgiu mesmo da proposta da disciplina, é isso que eu achei muito interessante, né? Porque, de alguma forma, a gente teve que pensar em trabalhar com a memória, né? Por estar revisitando esses registros, né? A gente ia ter que trabalhar com materiais prontos. Mas eu acho que surgiu também da questão de eu querer contar um pouco dessa história, porque eu acho que gera uma certa identificação, né? Então, pensando assim nos processos, então primeiro eu fui até essa carta para poder entender ali o que minha mãe estava querendo dizer naquele momento, para a partir disso eu construir uma narrativa em que eu, de certa forma, liberasse para ela um perdão do tipo, nossa, mãe, se você se arrepende em algum momento de ter saído do seu lugar de origem para poder vir para cá, saiba que eu te entendo, né? Porque eu acho que eu não faria uma coisa desse tipo. E aí eu fui indo atrás das imagens, né? Porque ela falava da família, então eu coloco fotos da minha avó, do irmão dela, do pai dela também, muitas fotos dela com meu pai, né? Porque afinal é um pouco da história deles também. E mais ou menos foi isso, assim, nesse processo. Foi essa carta, as fotografias, e depois ir para a própria edição, né? Onde eu colocava essa voz de narração, que era minha, e aí meio que essa voz, ela também influenciava na montagem, né? Porque essa voz acaba direcionando o caminho do filme também, então vai ressignificando essas imagens, né? Eu sempre acho o máximo poder conversar com os diretores e a equipe que produz as obras que trazemos aqui, para entender um pouco mais sobre os bastidores. E esse foi justamente o caso do nosso próximo filme, de Azenilda. Então confere aí o recado do diretor Emanuel Gomides. Basicamente, o documentário é sobre uma mulher que começou uma biblioteca numa comunidade carente, onde muitas crianças ali nem sabiam ler e elas nem tinham a oportunidade de ir para a escola. Então, ela pega essas crianças, ela ensina a ler, ela ensina sobre o que é a leitura, sobre matemática, português. Ela ensina, no geral, para elas terem um gosto pela leitura, ter o gosto pela cultura, e ela dá essa introdução para eles e também mostra para os pais o quão importante é isso. Então, a gente decidiu fazer esse documentário para divulgar ela. Tanto que, acho que uma curiosidade que eu posso falar é que, depois desse documentário mostrado na faculdade, que a gente fez na UEG, Laranjeiras, muitos professores foram lá e doaram, fizeram doações de livros e até em dinheiro para ela ajudar ela. Então, acho que é um filme muito... Acho que quando vocês assistirem, vocês vão ver que é feito com muito carinho. Ele é feito de uma forma muito sensível e eu convido todo mundo a vir assistir ele, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Aí já estava tudo construído. É da polícia. Aí acabou os postos, a polícia ficou só na rua. Aí a casinha ficou desocupada, ela caiu dentro. Meu nome é Zenilda Maria dos Reis, tenho 58 anos, sou baiana, filha de baiano, Dominga Maria dos Reis, minha mãe, tenho formação acadêmica em pedagogia, moro em Goiânia há mais de 40 anos e aqui comecei e aqui vivo a minha história. Esse projeto que eu tenho hoje aqui de biblioteca comunitária, com o projeto Ler e Escrever e Alfabetização das Crianças, é um trabalho voluntário, produção independente, que eu faço por amor e para ajudar as crianças e as famílias. E com o nosso projeto, quando eles vêm morar aqui no bairro,
muitos deles, eles vêm e frequentam. Então, assim, se eles passam 3, 4 meses aqui, eles frequentam o nosso projeto, aí eles têm uma iniciação com as letras, né? Então, isso é importante para eles têm esse interesse. Já tivemos uns níveis, né, assim, momentos de parar, momentos de dificuldade, veio a pandemia. Antes da pandemia, o projeto estava assim, muito bom, porque eu tive uma ajuda muito grande da nossa igreja, né? Inclusive de um dos nossos companheiros de vocês, o Eduardo, a Andressa. A igreja entrou nessa época, fez doação, fez uma limpeza no terreno. Nossa comunidade é carente de pessoas não muito instruídas, de condições bem razoáveis, né, assim, né, sócio-baixos, e é isso. E hoje a gente vive de doações e a ajuda de quem pode, se interessa, simpatiza com o projeto. O meu sonho é que esse projeto seja infinito. Que esse projeto da biblioteca comunitária seja assim, um projeto que vai pendurar por uma vida toda. Porque vai servir de ajuda não só para quem frequenta, mas também um ponto de referência aqui na comunidade. Porque uma biblioteca é uma riqueza, é a cultura, é o conhecimento. Então, assim, é a história da comunidade, é a história das pessoas. Sempre há o que se aprender, sempre há o que se fazer com os livros, com a história, porque é através dos livros que se registra a história de uma humanidade. Olha, essa biblioteca, para mim, ela é assim, é a minha filha. Porque eu, né, criei esse projeto da biblioteca comunitária e eu acho que a importância dessa biblioteca, porque as crianças, tudo é novo para eles. Então, o projeto biblioteca, assim, para muitos pode ser um projeto antigo, né, que não se usa mais. Mas para as crianças que estão chegando agora, tudo é novo. Então, nós temos que apresentar o mundo para as crianças. Hoje, então, apresenta-se o mundo com o poder de transformação. A biblioteca, ela é a mãe da cultura. Que interessante ver como a ação de uma pessoa pode impactar tantas vidas. Como vimos no filme, a Zenilda veio da Bahia para Goiânia e hoje, com o projeto, ajuda muitas famílias através da ação transformadora da educação. Depois dessas duas histórias incríveis, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque a Cinemateca volta já! Estamos de volta com a Cinemateca edição EG. Hoje, a Cinemateca está marcada por histórias de pessoas que tiveram que se mudar do seu lugar de origem e que construíram trajetórias extraordinárias. E a nossa última produção do dia não podia ser diferente, não é mesmo? Em Partes de Mim que Eu Esqueci, vamos conhecer a história da Emília, contada pelos olhos da sua filha, Samara, que atua como diretora do filme. Então, antes de conhecer essa obra, que tal conhecer um pouco mais do que motivou essa homenagem? Eu assino como Martins Samara nos meus filmes e a ideia inicial do curta foi na apresentação de uma atividade avaliativa da faculdade. Falaram que o professor Rafael de Almeida ele falou que tinha que ser um retrato de uma pessoa conhecida
do convívio de alguém da classe, né? Então a gente separa em grupo para fazer esses curta-metragem. E quando veio essa atividade avaliativa, na minha cabeça só se passava a minha mãe, que eu poderia fazer um curta-metragem da minha mãe. Eu sempre tive interesse em fazer um filme sobre a minha mãe, mas eu não sabia para que lado correr também, né? Não sabia nem que poderia ser um documentário. E surgiu aí. Aí, durante o processo de fazer os documentos de documentário, que eu fui surgindo a história e ela foi se desenvolvendo, assim, e cada coisa foi se encaixando. E aí eu fiz um filme da minha mãe sobre o dia a dia dela e mas basicamente o que seria de uma mulher para além de mãe. E eu acho que foi isso que mais assim mexeu comigo, né? De tipo mostrar para minha mãe que ela também tem força, né? Que ela é uma mulher muito forte e que ela já viveu muita coisa e que ela ainda continua lutando. Eu nasci em Minas Gerais, vim para Goiás com 6 anos de idade, né? Meus pais mudou para cá. Aí de lá a gente foi pra roça, pro mato mesmo, né? E eu fiquei com eles lá mais um ano. Aí eu fui morar na fazenda para estudar. Lá eu fiquei dos 6, 7 até os 9 anos. Aí depois eu voltei para casa e fiquei com eles dos 9 até os 11 anos. Aí, os 11 anos meu pai pegou e entregou a gente para um fazendeiro que passou lá, né, que a gente morava no mato. Aí entregou eu e o meu irmão mais velho. É isso, Davi. Como que o senhor tá? Rompendo devagarinho. Bem? Não tô muito bom, mas não tô ruim também não. Tô vivendo, né? Eu também tô só trabalhando, né? Aí vou no forró de vez em quando. Você tá boa, tá forte, tô trabalhando. Graças a Deus, igual né? a você, porque se eu tivesse igual a você, eu tava feliz. Ah, mas o senhor ainda tem muita gosto de coisa agarrar ainda. na dureza. Já trabalhei muito, ainda queria trabalhar mais ainda. O senhor tem ainda muita coisa ainda pela frente. Mas não tô com muita esperança de ir muito longe, não. Rose, o meu carro estragou, não vai ter como nós ir no forró hoje. Aí vai ficar para outro dia.
que eu fiquei sem dinheiro e eu deixei o dinheiro todo no mecânico. Aí a gente veio para Goiânia, eu vim para Goiânia e ele foi para Pirenópolis. Ele ficou na fazenda. E eu vim para casa de um fazendeiro, que ele era advogado. Cozinhava mesmo, limpava a casa, lavava, passava roupa. Aí, de lá, eu fiquei 2 anos com eles, né? Eu queria voltar para casa e eles não deixou, disse que não achou minha mãe, mas meu pai tinha mudado de lá, do lugar. E eu voltei. Aí, como eles me maltratavam muito lá, eu fugi. Fugi para a rua. E lá a coordenadora da escola, eu fiquei com ela também um tempo, mas depois não deu certo. Ela me deixou na rua, na porta da casa que era a empregada dela. Aí ela trabalhava para a mulher, né? Aí essa mulher pegou e me levou para casa da mãe dela. Que hoje é a Dona Coraci, que você conhece. Uhum. Aí eu fiquei com a Dona Coraci até os meus 21, né? Depois que eu tive a Ingrid, eu saí de lá. Tem que estudar, se não estudar não vai não. Ah, certo. Ficar puxando, trabalhando para os outros, tem que um estudo que pega um emprego bom na ilha. E a Sabrina que tá caminhando também, tá estudando, né? É boa porque ela é interesseira, tem força de vontade de estudar, porque tem gente que não gosta, né? Mas ela gosta de estudar. E é bom, né, seu Davi? É bom demais. Coisa que ninguém tira da gente. O meu irmão me achou lá na casa da Dona Coraci. Ele já era mais velho que eu, então ele soube procurar mais, né? Sabia o local certinho. Eu não sabia. Uhum. Não sei nome de cidade nenhum. Sei o que eu vivi no mato, sei que eu vivi em cidade, em fazenda, mas eu não sei os nomes. Um eu sei que foi em Formoso, aí outro foi em Alto Paraíso. Acho que a última que eu vivi, assim, novinha, foi em Alto Paraíso. Filha, pode ir. A Rose vai pagar pra você. Vai pro forró.
eu sempre me senti um peixinho fora d'água, né? E hoje, atualmente, que eu já me conheço, sei das minhas capacidades, sei quem eu sou, eu me sinto bem aqui em casa. Quando eu tô trabalhando, que eu gosto de trabalhar com pessoas, eu me sinto bem. É isso, eu vou no forró pra desabafar, né, pra curtir mais. É tipo um agradecimento pela vida. Tô aproveitando enquanto eu tenho saúde, pra mim fazer o que eu gosto, que depois a gente não sabe. E a minha felicidade pra mim é ver vocês bem. Quem tá perto de mim tá bem. E eu faço o que for preciso. Me deixei por te levar, envolvida no som dessa dança. Sei que você vai me conquistar. Mexe, remexe, seu corpo dança. Mexe, remexe, balança. Quero ver tu balançar. Pra me conquistar você tem que dançar. Pra me conquistar você tem que balançar. Pra me conquistar você tem que suar. Pra me conquistar você tem que rebolar. Pra me conquistar você tem que dançar. Pra me conquistar você tem que balançar. Pra me conquistar você tem que suar. Pra me conquistar você tem que rebolar. Tudo começou naquela festa. Você me tirou para dançar. Sente teu corpo no meu colado, meu corpo no teu suado. Me deixei por te levar, envolvida no som dessa dança. Sei que você vai me conquistar. Mexe, remexe, seu corpo dança. Mexe, remexe, balança. Quero ver tu balançar. Pra me conquistar você tem que dançar. Pra me conquistar você tem que balançar. Pra me conquistar você tem que suar. Pra me conquistar você tem que rebolar. Pra me conquistar você tem que dançar. Pra me conquistar você tem que balançar. Pra me conquistar você tem que suar. Acho que não tem como acompanhar essa seleção de filmes sem ficar um pouco emocionado, né? Queria agradecer mais uma vez a curadoria do Thales Lauro e a todo o trabalho da equipe da UEG. A sessão de hoje fica por aqui, mas eu te vejo no próximo episódio.